semideuses, eu sou Maíra Leite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Monte Olimpo. E hoje estamos aqui com mais um vídeo. Recentemente, a tia Beck, pra quem não sabe, ela é a esposa do Rick Riordan, ela fez um tweet que perguntava pros semideuses sobre o que Percy Jackson é, porque perguntaram isso pra ela e aí ela ficou na dúvida e ela tweetou pra ver as respostas dos semideuses. Então hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que fala sobre o que é Percy Jackson e também as lições que a gente pode aprender com Percy Jackson. Sobre o que é Percy Jackson. Se você for analisar mais superficialmente, Percy Jackson é uma história sobre um garoto que perdeu a mãe dele e ele tem que partir numa aventura pra resgatar a mãe dele e no meio disso ele acaba descobrindo que ele é um semideus. Isso, tipo, numa visão superficial. Mas os semideuses, eles sabem que não é só sobre isso que é Percy Jackson. Se fosse só isso, talvez Percy Jackson não tocasse a gente, não tivesse alcançado a proporção que alcançou. E agora, tipo, finalmente até vai ter série. Porque as histórias boas, elas normalmente não tratam só sobre isso, elas tocam a gente. Em Percy Jackson, independente de quem você seja, você vai se identificar com algum personagem. Porque nas histórias do Rick Riordan tem muito uma questão de inclusão. A própria criação do Percy Jackson, tipo, do personagem, foi com base em inclusão. Tipo, pensando nisso, porque o Rick Riordan criou o Percy Jackson com TDAH e dislexia por causa do filho dele. Porque o filho dele tinha esses problemas neurotípicos e ele se sentia meio pra baixo por causa disso. Então o Rick Riordan criou o Percy Jackson pra mostrar que qualquer um pode ser um herói. Então a própria história de criação do Percy Jackson já mostra uma inclusão e fazer se sentir parte de algo. E eu acho que é por isso também que o Rick Riordan tá sempre preocupado em incluir personagens dos mais diferentes tipos. Tipo, a gente tem personagem brasileiro. Mano, é muito legal você... Tipo assim, pelo menos foi muito legal pra mim ver um personagem brasileiro sendo retratado lá no acampamento Meio Sangue. Foi muito legal pra mim. Tem personagens LGBT, tem personagens até que não são binários. Então, é uma história de inclusão. Outra coisa sobre o que é Percy Jackson é sobre redenção. Muitos personagens, eles têm a redenção deles. Por exemplo, e aqui vai o spoiler de Percy Jackson dos Olimpianos, mas eu acho que todo mundo aqui já leu, o Luke, que ele foi uma boa parte da vida dele bom, um herói, e aí por causa dos rancores dele, ele acabou virando um vilão, e aí no final ele virou um herói de novo. É muito importante isso pra mostrar também o Ita Nakamura, e que às vezes você vira, tipo, isso por uma questão de circunstância, assim, até. Porque se o Percy não tivesse visto que tantos filhos de deuses menores se aliaram a Cronos simplesmente porque eles estavam sendo ignorados no Olimpo, não poderia ter essa mudança. Não tô falando que, tipo, a Guerra de Cronos foi uma coisa boa, mas eu tô falando, tipo assim, que também dá pra perceber que, tipo, alguns deles tinham meio que motivo pra estar lá, e o Percy, ele convenceu o Ita Nakamura a ajudar, falando pra ele que ele ia trazer justiça. No século XXI, os personagens não são mais aquela coisa dos séculos passados, que era, tem o vilão e tem o mocinho. Os personagens, assim como as pessoas, têm camadas, e muita gente ainda hoje não consegue ver isso. Tipo, não existe uma pessoa que é 100% boa, assim como não existe alguém que seja 100% mal. Então, tipo assim, o Luke, ele não era 100% mal. E se a Annabeth tivesse desistido dele, a guerra o Cronos podia ter conseguido. Se no momento que o Luke se aliou a Cronos, a Annabeth tivesse falado, não vou mais falar com você, você não é mais meu amigo, o Cronos teria ganhado. Então, não se trata só de bom e mal. Então, tipo, próprio Apollo, muita gente gosta do Apollo, mas ele já fez coisas horríveis no passado. Só que ele tá tentando se redimir e com a humanidade ele tá aprendendo os erros dele. Então, nunca é tarde demais pra você aprender e se arrepender. Isso não significa que vai anular tudo que você fez no passado, mas um passo de cada vez dá pra você conseguir, tipo, sua redenção. Todos os personagens cometem erros, e vocês podem ver que, tipo, ao longo dos livros, todos os personagens cometeram erros, inclusive o Percy, por exemplo, quando ele falou, ele prometeu pra Calypso que ia libertar ela, e aí ele falou com os deuses, só que ele nunca foi realmente conferir isso, e a Calypso, ela tava esperando isso, então, tipo, ela guardou o rancor, e claro, isso não é motivo pra ela ter se tornado a pessoa que ela se tornou. Vocês podem ver mais sobre isso no vídeo da Calypso. O erro do Percy é menos grave, mas a gente, tipo, não tem que medir essas coisas. Então, tipo, todo mundo erra, todo mundo acerta, e a gente só aprende errando. Outra coisa também, que a gente aprende muito com o tio Rick, e é tipo assim, ele faz isso no intuito de trollagem, mas acho que também pra mostrar pra gente que a maioria das coisas não é o que parece. Tipo, a maioria dos plots era um plot que, tipo, o Rick Riordan mostrava uma coisa pra gente, e aí depois ele virava tudo de cabeça pra baixo pra mostrar o que ele planejava desde o começo. Então, ele faz a gente pensar uma coisa e depois ele
vira tudo pra gente perceber que as coisas não são bem o que a gente pensou. Então, sempre antes de julgar, você tenta ver o lado da pessoa, você tenta... Porque é empatia, questão de empatia. Você vê o que a pessoa pensou antes de simplesmente ir lá e tacar a sua opinião e tirar conclusões precipitadas. Ninguém tá 100% certo o tempo todo. Tipo, como eu disse, as pessoas não são planas, elas são tridimensionais, elas têm várias faces. A maior prova disso são os deuses em si, porque os deuses não são perfeitos. Eles erram, e muito. Zeus, Poseidon, Hades, os machos principalmente. Principalmente eles erram muito, tipo, mano, a quantidade de história, tipo, de mitologia grega, acho que nórdica, tipo assim, que tem de estupro, agressão, umas coisas, tipo, muito desnecessárias, às vezes só porque alguém disse não pra eles, eles ficam putinhos. Mano, os deuses erram, ninguém é perfeito, nem os deuses. E também tem a coisa de, tipo, os deuses também não sabem de tudo, ninguém sabe de tudo e você sempre tem uma oportunidade pra aprender. Apolo tinha 4.000 anos, ele achava que ele sabia de tudo, que ele era o dono da razão, e ele percebeu que com os humanos, que ele achava criaturas muito inferiores a ele, ele conseguiu aprender muito mais do que ele aprendeu em 4.000 anos. Então também tem essa questão de superioridade e inferioridade. Às vezes você se acha superior e que você não pode aprender mais nada com a pessoa, mas na verdade sempre tem algo que você pode aprender, porque ninguém sabe de tudo. É a questão também da humildade que a gente precisa ter para com os outros, porque assim a gente sempre vai poder aprender e a gente não vai ser tipo pessoas arrogantes. Também tem a questão da idolatria. Os deuses, eles são as criaturas muito poderosas e mesmo assim isso não impede os Sete e o Percy e a Annabeth não impede os Sete de criticarem eles. Mesmo assim, eles ainda estão dos lados dos deuses. Então, tipo assim, não é só porque você critica uma coisa, porque você admite os erros de uma coisa, que você necessariamente tá contra ela, tipo. Então, por exemplo, se eu gosto de uma pessoa e ela cometeu um erro, eu posso admitir que ele cometeu um erro, eu posso criticar ele, mas não necessariamente eu odeio ele. Você não precisa idolatrar, você não precisa falar, tipo, essa pessoa está 100% certa, ela não erra, e se ela errar, eu vou defender ela até o final. Porque ela é perfeita. Porque ela é perfeita. Ninguém é perfeito, eu já disse. Ninguém é Deus, assim. Ninguém é perfeito. Nenhum Deus é perfeito. É claro que tudo tem um limite, mas o fato de eu admitir o erro de uma pessoa não faz com que eu odeie ela automaticamente. É o que eu falo, você apontar o dedo também é muito feio. Então, tipo, tudo é uma questão de equilíbrio. E outra coisa também que o Ricardo mostra que eu acho que é muito bonita, que é mitologias, tipo, crenças podem coexistir. O fato de uma existir não anula a outra, então por que você não respeitar? Existe mitologia egípcia e existem as pessoas que acreditam em mitologia egípcia. O fato de elas acreditarem em mitologia egípcia não fazem a grega deixar de existir. Em Percy Jackson e os Olimpianos, muitas igrejas falaram que é um livro proibido, por causa que, tipo, eles acreditavam que o Rick Riordan colocar deuses gregos como existindo no livro de Percy Jackson anulava a existência do deus dele. E aí o Rick Riordan traz nas suas próximas sagas que, tipo, não é só porque deuses gregos existem que a sua crença não vai existir. Em Crônicas dos Kane tem um cara romano lá que, tipo, ele tá preso naquela parte do que ele não acredita, mas ele não deixa de acreditar naquilo. A própria Samira, que ela, tipo, ela é filha de Loki, mas ela não deixa continua muçulmana e ela acredita e ela segue a religião. Então, assim, o fato de uma coisa existir não significa que a outra não exista. Sim, tipo, e deixa a pessoa com a crença dela, desde que a crença dela não esteja ferindo ninguém. Essa é a questão. Que os direitos não podem se sobrepor, mas esse é um papo assim. É paralelo. Que acho que o vídeo já tá bem longo. Outra coisa, tipo, que a gente aprende com o Rick Riordan é a questão da interpretação. Nem sempre a primeira interpretação que a gente tem de uma coisa é a correta. Por isso que eu falo, a gente sempre busca mais, buscar informação. Porque quantas vezes a gente interpretou a profecia de uma forma e aí no final provou que era completamente outra coisa, não do jeito que a gente imaginou. Então, nem sempre nossa primeira interpretação tá certa. E novamente se trata do assunto da umidade, mas eu já falei bastante sobre isso. É aquela coisa, por exemplo, quando a gente faz vídeo falando de coisas que aconteceram nos livros de aprovações de Apolo, por exemplo. E aí vem gente comentar falando, não, mas fulano não é assim, porque o livro que eu li é desse jeito. Porque às vezes a pessoa só leu até Heróis do Olimpo e não sabe o que aconteceu com o personagem até, tipo, muita gente jogando hate no Jason. A gente defende o Jason porque a gente já leu tudo que tem pra ler do Jason e a gente tem, tipo, uma visão global e a nossa opinião
fluindo sobre essa visão global que a gente teve. Tem gente que lê só Herói Perdido e vem opinar sobre o Jason. Isso não está certo. E eu tô falando assim, que às vezes você não leu uma saga inteira, até na vida real, vamos usar essa metáfora, pra você analisar uma pessoa. Então, tipo, às vezes você só tem uma saga que não aborda o personagem do jeito que ele realmente é. Então, assim, você sempre tem que pensar que às vezes você não tá tendo a visão geral do assunto. E às vezes você tá vendo, tipo assim, a gente foi muito influenciado pela visão do Percy. E assim, a gente sempre tem que pensar assim, mano, as coisas, tem personagem aqui que só foi narrado pela visão do Percy. Então a gente vai ter a visão do Percy e o Rick Riordan trabalha muito isso. Por exemplo, tava tendo aquela discussão no Twitter outro dia, que tipo, a gente vê o Percy como lerdo e tipo, lesado, porque a gente tem PJ Talk, todo mundo, ele se acha, tipo, muito inferior. O Percy tem a autoestima muito baixa. E aí, quando a gente chega em Herói Perdido, todo mundo fala, chegou aquele menino incrível perto de mim, tipo, a aura, tipo, quando a gente lê o Percy chegando perto de alguém, na visão de outro personagem, a gente vê como as pessoas admiram ele. E aí, já em Percy Jackson os Olimpianos, a gente não vê essa admiração que as pessoas sentem pelo Percy. Por exemplo, tem muita gente que acha a Annabeth super snob, tipo, fica ignorando o Percy, mas a gente, tipo assim, a gente vê em Heróis do Olimpo que a Annabeth, tipo, admira pra caralho o Percy. E também, tipo, pelo próprio fato do Percy ser mais lerdo, às vezes parece, assim, às vezes ele interpreta de uma forma que não é, tipo, às vezes a Annabeth fala uma coisa, só que ela fala, tipo, na paz, e ele interpreta do jeito dele também. Não, tipo assim, e é isso mesmo, que às vezes a gente tem uma visão dentro da gente que a gente não vê como é que a gente realmente é, porque, tipo, por exemplo, quantas visões tem, tipo, a visão de 8 semideuses sem ser o Percy nos Heróis do Olimpo, e todos falando que ele é incrível. Será que a visão dele de ser leso, dele demorar, dele, tipo, ele ter vários medos dentro dele que a gente vê em Percy Jackson nos Olimpianos é realmente a verdade? Tipo, porque assim, é isso, sabe? A gente não tá dentro da mente da pessoa. Sim, então, tipo, quem é a gente pra julgar? Como dizia Sócrates, só sei que nada sei. A gente tá na vida pra aprender e a gente tem que analisar as coisas. E agora, a última lição, que eu acho que é uma das mais bonitas, tipo, que a gente vê principalmente em Magnus Chase, é: o fato de você não ser o herói que as pessoas esperam não te torna menos herói. Então, tipo, eu falei de Magnus Chase, por exemplo, quando o Magnus chega lá, ele é filho de um Vanir. Pra quem não sabe, Aesires são os deuses da guerra e Vanires são os deuses da natureza. Então, tipo, a maioria das pessoas de Valhalla são filhos de Aesires, que são os deuses da guerra. Até porque Valhalla é a pós-vida dos Aesires, porque fica dentro de Asgard, e Asgard é a terra dos Aesires. E os Vanires têm a própria vida deles. Só que o Magnus Chase, ele foi um herói, ele mereceu estar em Valhalla, mas as pessoas ficam questionando isso muito tempo pra ele. E, tipo, o Magnus Chase, muitas pessoas consideravam que ele não era a pessoa que ia impedir o Ragnarok. O Magnus, inclusive, ele ganhou por ele ter outra perspectiva. Porque Loki, ele era o rei dos vitupérios e ele conseguia derrotar qualquer um falando, tipo, umas coisas feias sobre ele. Só que o Magnus, ele teve outra perspectiva. Em vez dele falar, tipo, ele humilhar o Loki, ele humilhou o Loki falando das coisas boas que tinha sobre ele. Ele falou sobre ele. Ele ganhou do jeito dele e, tipo, se ele tentasse do jeito do Loki, ele não ia ter conseguido. Porque não é a cara do Magnus, não é, tipo, a coisa que o Magnus faz. Então, isso é uma das coisas que é mostrada muito pra gente. Então, tipo, acredite em você, porque o fato de você não ser o que as pessoas esperam não te deixa incapaz de fazer as coisas. Então, confie em você mesmo, tenha a sua própria perspectiva sobre as coisas, mas sempre tendo empatia, humildade e respeito, e você vai conseguir. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem bastante qualquer coisa, qualquer rim, coloquem aqui embaixo. Se você tiver mais alguma lição, também comenta. Qual é o tema de Percy Jackson pra você, ou o que você aprendeu com Percy Jackson. E é isso, tchau!